Boa noite, Jaqueline. Beleza? Tudo na paz? Fala, Roger. Emerson. Patroa dando uma força aí. Nutrivis. E aí, meu? Na paz? É nóis. Queiroz. Talk Six, Talk Six, Talk Six. Estão me ouvindo bem? Tranquilo? O som tá bacana? Imagem legal? Luz? Beleza, valeu. Show de bola. Espera o homem entrar aí. E aí, Glaubão, beleza, Glauber? Na paz? Salve, Talk Six, família Talk Six. Cabelo tá lindo? Aí sim, hein? Dá um trabalho isso aqui. Dá um trabalho. Haja gel. Valeu. Ah, alisamento que? Isso aqui é relaxamento, pô. Alisamento não, aí é mancada, hein? Não, não. Aqui é papo de tricampeão mundial, tá? Só um minutinho aí que o homem entrou. Deixa eu colocar aqui na conversa aqui. Não vou nem falar que não pode participar. Todo mundo pode participar, pô. Todo mundo pode participar. Sacanagem falar que não pode participar, né? Não podemos ter preconceito. Já chamei ele aqui. Mandei o convite. Chegou para você, Daniel? Fala, Daniel. Beleza? Tudo bem, Fabiano? Tranquilo, meu velho. E Quer aí, dizer, como é que tranquilo tá? não. Eu tô meio nervoso ainda, viu, cara? Primeira live, você sabe como é que é, né?
Ah, é? Primeira live? Primeira, Peraí, cara. deixa eu Tem um ver se eu quadro. consigo. Dá uma enquadrada aí. Eu tô com muita luz aqui. O É, problema aqui é a agência, ó. Tá com bastante luz. mano, sem problema. Não Tá tem legal, tá problema? bacana. Sem Tá bom problema. ficar assim? Não tem erro, não? Sem problema, sem erro. É isso, agora entrou, agora enquadrou aí. Só o cabelo. Pô, a cabeleira tá saindo, pô. Tem que enquadrar a cabeleira aí. Só ficar um Tudo pouquinho bem, para cara? trás aqui que enquadro direitinho. Tá bom. Fechou. Tudo na paz, cara? Não tanto, né? Então, justamente que eu ia falar com você. Primeira Na coisa, paz, cara, assim, na paz com saúde, na paz com a isso, família, na paz com o graças a Deus. amor, na É isso paz aí. com o trabalho, na paz com o sucesso. No Amém. São Paulo não tem nenhum segundo de paz, meu irmão. Nenhum Mas, cara, segundo. é que eu falo com o pessoal que nós, que já passamos dos 30, a gente já viu muita coisa boa, então. Então, isso a gente releva um pouco, né? Agora, os meninos Graças a que Deus. vieram aí de 15, 20 anos, eles estão naquela loucura de título e tal. Falei, calma, gente, tá acertando a casa e tal. Daniel, primeira coisa que a gente tem que falar é te agradecer, tá? Pela participação aí, por participar com a gente aqui no nosso canal. Talk Six é uma ideia de 6 loucão aí, 6 doidos, né? São 2 palmeirenses, 2 corintianos, um santista e eu de tricolor aqui, né? Então eu tive que segurar aqui o manto sagrado, defender as 3 cores, porque, né, esses caras às E vezes vocês se conhecem de onde? Então, cara, nós trabalhamos juntos na mesma empresa, né? E uns numa empresa que a gente montou e outros em outra empresa. O Glauber, a gente conheceu, é um cliente nosso, acabou entrando na família, porque a gente precisava de um santista. E aí veio o Glauber. Era Meu, difícil para de achar um achar, Santista. acharam um cliente, Então, né? e jovem ainda, entre aspas, desculpa, gente, sem preconceito. Santista jovem é meio difícil. Mas a gente achou o Glauber. O Glauber é louco. Ele Deixa eu... vive falando que o Peixão tá voando. E a empresa é do quê? Que mal lhe pergunte, não precisa Então, fazer a nossa. propaganda, mas. Não, a empresa é minha mesmo, né? É a TWM Tá. Ambiental, é do mercado de meio ambiente. Né? Ah, que E nós bacana. temos a TWM Ambiental e a Sagra Ambiental, são 2 empresas de engenharia ambiental. A gente se conheceu, foi trocando ideia, montando, e a gente falou assim, cara, essa brincadeira que a gente faz no WhatsApp, tem um grupo de WhatsApp chamado Cartola, que a gente montou um tempinho, dá para fazer um canal. Vamos brincar? Vamos brincar. Tem uns 2 meses o canal só. Já tem mais de 1.000 seguidores, isso é legal, porque a gente consegue trocar ideia, fazer então, um trabalho de inclusão. Ontem nós tivemos uma live com o pessoal da Fiel LGBT, muito bacana, Legal. achei do cacete, assim, meu, bem bacana essa entrada aí. Por quê, cara? A gente tem que, né, o futebol tem que ser zoação, tem que ser brincadeira, não pode ser uma coisa de inimigo. Rivais, sim, inimigos, jamais, né? Inimigo não é para Concordo. isso, tá? Concordo Então, Daniel, 100%. nós montamos o grupo e aí falamos assim, vamos cair nessa brincadeira de internet? Vamos fazer. E aí a gente começou com essa brincadeira, tem uns 2 meses mais ou menos. Né? E eu sou, entre aspas, o coroa. Então eu falo para eles, me respeitem, eu sou o coroa do negócio aqui. Tá? Você é o coroa, imagina eu que estou com 48. Então eu Pelo vi, cara. menos eu vi muito título, né? Mais que você, eu acho. É o que eu falo, é a vantagem que a gente tem de ser acima dos 30, 40, né? Eu tô falando em relação a isso. Porque a gente falou assim, eu até fiz um roteirinho, falei, vou deixar o roteiro para lá, mas para não me perder muito. Mas, cara, fala do nosso tricolor, né? Porque o nosso tricolor tá osso. Mas não quero falar só de coisa ruim. A gente tem que falar do cenário atual. Obviamente, quero dissertar sobre o que você já viveu, já passou e tal. Uma das coisas que, né, até bom você posicionar aí, foi como que você se tornou aí tricolor, se já vem de família, se teve alguma situação específica. Não, a minha história é a história da maioria dos torcedores, vem de pai para filho. O meu pai era torcedor fanático, foi um dos primeiros, não foi fundador, mas foi um dos primeiros sócios da TUSP, que foi a primeira torcida organizada do Brasil, não é nem de São Paulo, a primeira do Brasil. Eu lembro. Lá pela década de 70, em 1970. Eu nasci em 72, eu já ia no estádio com meu pai, no colo do meu pai, etc. E meu pai costumava falar para a minha família toda que o segundo, o terceiro, o quarto filho pode torcer para quem quiser, mas o primeiro ia ser São Paulino. Não tem ia jeito, com né? ele, não deu outra. Virei São Paulino e a gente costuma dizer lá que o meu irmão, né? Eu tenho um irmão. E que o meu irmão, ele não foi criado pelo meu pai, nem, sabe? A gente falou que ele foi criado pela diarista lá de casa e ele virou corintiano, né? Mas que é todo mundo defeito. Eu tenho um que era palmeirense, era flamenguista, e aí na época do Edmundo, 92, 93, 94, virou flamenguista, virou palmeirense.
E desde então virou palmeirense mesmo, né? Porque a minha família é nordestina, paraibana, viemos para cá na década de 80, comecinho de 80. E aí, em São Paulo, eu me tornei São Paulino. Até brinquei, coloquei um vídeo no grupo, que eu virei São Paulino por causa do Casagrande, cara. Pô, que bacana, hein? O Casagrande é um Porque, corintiano, hein? então, mas por quê? Mas Porque honrou muito a camisa do São Paulo. sim, porque eu gostava do estilo dele, loucão, rebelde e tal. E foi naquela época que ele teve um problema com o Corinthians e jogou, sei lá, 6 meses, um ano. Acho que você pegou mais Um do que eu. ano no São Paulo. Um ano no São Paulo. E ele fez uma parceria ali, que a gente falou, será que vai. Os caras falaram, será que vai jogar Careca e Casagrande junto? Pô, jogaram e jogaram pra cacete. Jogaram pra O cacete. Casagrande, na época, ele, tecnicamente, ele recuou pro meio campo. Sim, virou 8, né? Virou 8. É. Pro Careca, que Eu era. lembro dessa Né? época muito boa do São Paulo. Assim, eu era pequenininho, mas eu Então, lembro. aí eu gostava do Casagrande. O Casagrande foi pro São Paulo. Não fui corintiano, mas ele gostava do estilo do Casagrande. Ele foi pro São Paulo, depois ele foi embora, né? Não sei se para Itália ou para Itália. Portugal. Para Itália foi pro Ascoli, eu acho. Ascoli, Torino, sei lá. E aí eu continuei São Paulino de 85 até hoje. Eu brinco com o pessoal que esse ano eu estou completando 35 anos de tricolor aí. E eu não posso reclamar. Igual eu falei, o pessoal fala de quanto tempo que não ganha título e tal. Para mim, sinceramente, jejum eu nunca vi. O que tá mais, o maior jejum até agora é esse que a gente está vivendo aí de 8 anos, né? Eu acho que vai completar 8 anos porque provavelmente Porto não vai ter. de Portugal. O Pierre me lembrou, foi pro Isso, Porto, não foi foi pra pro Porto, Itália. foi para Itália. E aí eu continuei tricolor e por aí foi, veio a regeneração de minutos e por aí vai. Eu queria ver com você aqui, Perrone, até para falar sobre o momento atual do tricolor, porque, cara, é bom falar do passado, mas como é que você vê? Sim, o que você acha? Porque você é sócio do tricolor, não? Não, não sou. Não, Graças a né? Deus eu não sou sócio. Mas você acompanha algumas coisas de bastidores, né? Porque você tem uma Eu relação boa acompanho lá dentro. tudo. Então, Acompanho tudo. assim, na sua opinião, cara, o que você acha que levou, que nos trouxe até esse momento? Eu tenho uma opinião, gostaria de ouvir a sua. Esse momento tão ruim que a gente está vivendo hoje, em 2020. Então, o São Paulo parou no tempo. Foi a história que o Rogério Ceni falou, né? O São Paulo deitou em berço esplêndido aí depois de uma 2008, né? década muito boa, que foi a década de 2000, né? 2005, 2006, 2007 e 2008 foram muito boas. 2009 Absurdo. só não ganhamos porque a gente adquiriu o ódio, que é mais ou menos o que o Flamengo está tendo agora, é o que o São Paulo tinha, né? Para os torcedores mais jovens. Mas, assim, é uma coisa assim, eu tenho duas explicações para isso. Uma explicação é uma explicação histórica e uma outra é uma explicação mais técnica. Eu vou começar pela técnica, que é mais rápida. Conversando com o Dr. Marco Aurélio Cunha, que é um grande amigo meu, assim, próximo, assim, o Marco Aurélio falou para mim uma coisa que eu acho que é muito verdade. O São Paulo, entre os três da capital, ele é o mais novo, Justamente. porém, hoje, ele é o que está com os conselheiros mais antigos. Justamente. Entendeu? Então, o Palmeiras e Corinthians já renovaram muitos dos seus conselheiros. O São Paulo ainda não. Então, o São Paulo ainda resiste a um sistema de gestão muito calcado na decisão de conselheiros vitalícios, entendeu? Os conselheiros vitalícios, principalmente, porque tem o conselheiro vitalício e o conselheiro eleito. O conselheiro eleito, ele vai ficar 3 anos e ele pode ir embora. Ele pode se renovar, mas pode ir embora. O vitalício não. O vitalício, cara, se acomoda, porque ele vai ficar o tempo até a fim da vida dele no São Paulo. Não. E são esses caras que mandam prender e soltar no São Paulo, entendeu? A saída do Aidar, a entrada do Leco, a entrada do Paulo Amaral, a entrada do Marcelo Portugal Gouveia, do Pimenta, a saída de qualquer presidente depende do Conselho Deliberativo. Eu não falo de maneira individual, mas em conjunto, eles são os verdadeiros responsáveis pelo São Paulo estar atrasado em termos de gestão e de algumas pastas, por exemplo, marketing. Eu ia falar com você sobre isso. É culpa do cara que está dirigindo? É culpa do Leco que está dirigindo. Mas quem põe o Leco lá e quem pode tirar o Leco de lá? O Conselho. É o Conselho Deliberativo do clube. Que faz com que o clube haja como se fosse um feudo.
entendeu? O Carlos Miguel Aidar teve um quase processo de impeachment, ele só não teve porque ele saiu antes. Renunciou, E né? tá no clube até hoje, entendeu? Tá no clube até hoje, entendeu? Como é que Então, pode uma coisa dessa, né, cara? E aí eu tenho uma explicação histórica também, eu vou Hum, resumir, vou tentar resumir da melhor maneira possível. perfeito. Aqui em São Paulo, quando o São Paulo decidiu fazer o estádio do Morumbi, o bairro do Morumbi era um bairro promissor, mas era um bairro que não tinha ninguém. Não tinha estrutura Quando o nenhuma. São Paulo colocou o estádio lá, o Morumbi teve uma projeção para ser um bairro nobre. E durante muitos anos foi nobre, durante 3, 4 décadas foi nobre. Sim. Até 2000, mais ou menos, era um local que a nata da nobreza Sociedade, né? da sociedade morava. O que acontece? Geograficamente, aqui, a distância entre o bairro do Morumbi e a cidade é muito grande porque a gente tem um rio que passa. Verdade. E no rio tem muito pouca vazão para o bairro do Morumbi. E no bairro do Morumbi começou a se acumular comunidades. A maior comunidade do Brasil, que é Paraisópolis, fica no Morumbi. Sim. E não é por conta da comunidade, não. Não, Eu estou jamais. falando que deixa eu ver como eu posso explicar. Quando tinha muita gente próxima do clube, geograficamente, o São Paulo tinha muitos bons notáveis lá dentro. Verdade. Então, o São Paulo era bem gerido naquela época, que tinha bons notáveis. Hoje, com o afastamento, com o empobrecimento do bairro do Morumbi, o bairro, os nobres sumiram do clube. Então, o que você tinha antes, assim, perdão por qualquer coisa que eu estiver falando que possa Não, fica à vontade. magoar alguém, mas o Sem que problema. antes era um diretor de uma Petrobras, o diretor de uma empresa muito grande, hoje é o gerente, entendeu? Sim. Então ele não tem tanta qualificação e aí ele virou. Como ele não tem tanta qualificação, como é que ele se sustenta dentro do clube? Muitos deles, não todos, tá? Tem muita Sim. gente importante lá dentro do clube ainda. Mas essas pessoas importantes estão muito velhas. Sim. E, assim, velhas não de cabeça, mas para realmente Idade mesmo. para dirigir o clube mesmo. Idade. Então, essas pessoas, elas se calcam nas outras. Então, um abraça a mão do outro, não são tão muito bons, e esses caras atualmente que decidem o futuro do São Paulo Futebol Clube. Essa é a minha visão. Não, concordo com você, Peone, concordo com você. E detalhe, essa questão também, igual você falou, a gente tem que renovar, porque os outros clubes foram abrindo. Hoje os torcedores têm direito a voto, que não seja um peso muito grande, mas a torcida também teria que ter direito a voto. Obviamente, né, que dentro de um limite aí, porque senão vira bagunça, mas eu acho que a torcida tem que ser ouvida. Cara, falando assim, você vê um cara de marketing, né, de longa data aí, tem a Direta, que é a sua agência, né, que você trabalha, acho que desde 99, né? Então, desde 99, 2000, são desde mais 99, de 20 anos. Mais de 20 anos. E aí, cara, falando especificamente de marketing, aonde foi parar nosso marketing, Perrone? Pelo amor de Deus. Porque é o seguinte, antigamente eu lembro, você fazia uma campanha, já trazia uma empresa para bancar o jogador que vinha. Hoje não. Hoje faz o contrário. Traz o jogador, depois vê como paga. Cara, como é que... Assim, desculpa, se isso é uma empresa, Perrone, o cara é demitido. Concorda comigo? Sim. Concordo 100% com você. E digo mais, o marketing de São Paulo, hoje eu digo, é o maior problema do clube. Não tenho dúvida. Por quê? Porque o marketing, ele é responsável por gerar receita, seja com título ou sem título. O marketing é responsável por fazer da paixão do seu cliente, que no caso somos nós torcedores, renda para o próprio clube, com a paixão do torcedor. Isso não é pecado, isso é... Não. O torcedor, ele é o único do futebol, praticamente no Brasil, ele é o único que é totalmente fiel, leal ao escudo do seu time. Então, se eu sou São Paulino, eu não vou comprar nada do Corinthians, eu não vou comprar nada do Palmeiras. Agora, se, por exemplo, o São Paulo fosse uma marca de perfume, eu teria lá o perfume São Paulo, mas eu teria o perfume Corinthians e o perfume Palmeiras, se eu quisesse. Né? Entendeu? O cliente, o marketing,
o torcedor é cliente para o marketing, não para o futebol, mas para o marketing o torcedor é cliente. E atualmente o marketing do São Paulo está anêmico. O que era bom há uma década, 2 décadas atrás, foi definhando em prol de outros interesses. Então, atualmente, o futebol de São Paulo, ele é comandado, ele comanda pensando que o marketing de São Paulo está o mesmo de 2 décadas atrás, voando. E não contratam o Daniel Alves sem falar com o marketing. Por quê? Porque não tem, o marketing está muito anêmico. A comunicação de São Paulo melhorou, o futebol de São Paulo age como se o clube fosse o maior renda do Brasil. Na década passada, em 9 dos 10 anos da década passada, o São Paulo foi em primeiro. E foi em primeiro em 2013, se eu não me engano. Isso mesmo. Mas nos outros anos ele está em 7º, 6º, está beirando junto com o Atlético Paranaense. Por quê? Porque o clube caiu? Não foi o clube que caiu. Foi o marketing que não acompanhou o futebol. Faz essas campanhas de copinho para cá, de copinho para lá, é legal, copo bacana. Mas, cara, assim. Não, copo é uma parte de uma coisa, né? Então, um negocinho do tamanho, né? Vamos aumentar um pouquinho, fazer. Pô, a questão da moeda, eu achei bem bacana. Não sei se já saiu, tá para sair. Sim, a questão da moeda. Saiu já. E hoje eu publiquei uma coisa muito legal. O São Paulo finalmente abriu os 2 olhos para o eSports. Né? O São Paulo agora firmou contrato mundial com a Konami. Né? Então, o São Paulo é exclusivo. Como que é? PES, né? No PES. Eu não sou muito Pro Evolution Soccer. Então, eu reconheço a importância do esportes para hoje, engaja jovem, não tenha dúvida. Posicionamento de marca e permite que novos patrocinadores tenham um modelo de negócio com o clube. Coisa que atualmente a gente não tem. O marketing de São Paulo hoje trabalha e tem esforços para os patrocinadores master de camisa. Perrone, você como cara de marketing, o que você achou da chegada do Daniel Alves usar 10? Pra gente que é um pouquinho mais antigo... Isso pra mim não é problema, não. Até porque é um grande jogador e mostrou que no meio de campo ele comanda aqui no Brasil. Acho que o problema é você contar com o ovo na galinha antes do ovo ser concebido, entendeu? Com certeza. Então, o Daniel Alves deveria ter sido... O São Paulo estava falando há muito tempo com o Daniel Alves, o futebol, claro. O Pássaro e o Raí. Mas como não tem marketing, ou o marketing do São Paulo é preterido lá dentro, não se fez um plano para que assim que o jogador tivesse pisado no Morumbi, já tivesse 3, 4 patrocinadores. Ações, né? Eu recebi uma sondagem de um patrocinador aqui na agência que queria um nome para representar esse patrocinador, que era uma marca de aposta esportiva mundial, a maior do mundo. E aí eu sugeri o Daniel Alves para os caras. Eu peguei e falei assim, olha, tem que ser o Daniel Alves. Isso foi em março. Já deveria ter sido no ano passado. Foi em março. E na hora que eu mandei isso para o clube, tipo, sem comissão, sem nada, eu mandei para ver a possibilidade de teve a pandemia. Então também teve um... Mas isso tem que ser feito lá atrás, entendeu? O Daniel Alves ganha 1,5 milhão. Todo mundo fala que é um salário alto, mas um pequeno esforço de marketing, 1,5 milhão é pago pelos 5 patrocinadores. Não, justamente, então, a gente está falando de graça para o clube. Sai acho que até uma lista, então tá rolando uma lista nos grupos de WhatsApp e tal, dos salários dos jogadores, né? Os 3 maiores ali, Daniel Alves, Hernanes e Pato. Eu achei muito bacana, porque o Pato tá se coçando, né? Tá trazendo jequiti lá pro tricolor, né? Eu acho que foi a jogada monstro do Pato. Peraí, eu tô custando caro nesse negócio aqui. Deixa eu ajudar a pagar, pelo menos, né? Então, todo mundo tem que se mexer. Se o marketing do São Paulo não tem não tem o contingente para se mexer para tudo isso daí, os jogadores têm que ajudar, porque senão eles acabam não recebendo.
É verdade. Ô Perrone, da sua época aí que, né, você começou a acompanhar futebol aí, né? Acho que final da década de 70, comecinho da década de 80, seu ídolo aí do tricolor, quem seria? Bom, eu tenho vários ídolos, né, cara? Não dá pra Mas falar aquele qual que é cara o que meu você. maior Eu, ídolo. eu, eu vi uma entrevista sua que você falou que tinha um cara que quando você falava com ele, você chorava. O Antônio. Hã? O Antônio, para mim, é um dos meus maiores ídolos. O Antônio Careca, né? Não, mas teve um outro que você falou, o Dom. Dom Dario. Você Dom encontrou com ele na Dario. padaria e começou a chorar, falou, meu, No para Pão de não Açúcar. chora, me sinta, não chora. O Dario, assim, eu comecei no, eu comecei eu me lembro do futebol, porque eu ia desde os 3, 4 anos de idade. Mas eu me lembro do futebol com aquele time, o 77? Oi? Não. 77, 81, 80. 82. Sim, 80, Valdir 81, Pérez, um dos bicampeão. primeiros que eu reconheço como ídolo. Valdir Pérez, Getúlio, monstro. Oscar, Dario Pereira, a maior dupla que eu vi jogar na zaga. Nelsinho. E aí você tem lá Gacém, Elibé, você põe lá o que você quiser. Você tem Renato, né? O Everton, Renato, antes de ir pro Corinthians, que o pessoal só lembra do Everton no Corinthians, mas ele jogou muito no São Paulo. Renato, Everton. Aí você tem Heriberto, o Zé Sérgio, o Serginho, que, Serginho porra, Chulapa. Que eu são. acho que é muito pouco assim utilizado nas campanhas de marketing e tal, porque, cara, é o maior artilheiro da história de São Paulo, mas se você fala de Serginho hoje, a quem você faz a comparação? A quem você liga O ele? Ao Santos. Santos, Mas né? também porque ele também mora lá, ele também fala Sim, muito do Santos, né? Então isso também. Mas ele tem muito respeito pelo São Paulo. tem, Eu tem. faria uma camisa, por exemplo, eu faria uma camisa retrô do Serginho. Com certeza, Tranquilo. com Vende com certeza. certeza. O maior artilheiro da história de São Paulo. Exatamente. Mas assim, eu tenho vários ídolos, né, cara? Eu não consigo apontar um. Você consegue aí. Recentemente eu botei no blog, quem é mais ídolo para mim, o Rogério ou o Raí? O Era a próxima Rogério ganha por pergunta, um era a nariz próxima de pergunta, diferença. era a próxima pergunta. Não corre É, não, hein? o Rogério ganha por um nariz de diferença, porque o nariz Não dele é tenha maior que o do dúvida. Raí. Só isso. Na sua opinião, assim, o trabalho do Raí, como é que você classificaria? Como é que você, obviamente, cara, a gente tem que sempre separar. Às vezes o pessoal acaba colocando no mesmo balaio. Uma coisa é o Raí, ídolo, que é o terror do Monotri. Depois a gente vai falar sobre o seu livro, Monotri, Tri Mundial. A gente vai chegar lá. Como é que você vê o trabalho do Raí, do Pássaro? Como é que você vê essa questão de hoje da Então, diretoria? então, a gente tem que enxergar um plano, os diretores dentro de um plano de governo, de direção, tá? Plano piloto. O plano do Raí era... O Raí pegou um futebol destruído no São Paulo, destruído, e em 3 anos a meta dele era botar o São Paulo no lugar no futebol. Não é título, ninguém pode prometer, é tudo consequência. Concordo. E aí o primeiro ano do Raí para mim foi muito ruim. O segundo ano do Raí foi ruim e esse que seria o ano bom, vamos dizer assim, Foi péssimo, está sendo péssimo. acabou com a história da pandemia, entendeu? Não. Então, mas assim, o que eu posso falar para você é o seguinte: título, muito provavelmente ele vai sair de São Paulo sem ganhar título. Mas é o que eu te falei, ninguém promete título. Mas o que acontece com o que o Raí deixou, o que ele vai deixar nesse ano, que é a proposta da gestão. Ele vai deixar um time com mais atletas da base do que atletas do profissional. Então isso já é um avanço, na minha opinião, em Ele relação sempre ao defendeu, zero né? que estava. Ele sempre defendeu a base. E ele está deixando, ele com o Pássaro, está deixando os jogadores do São Paulo, a maioria do elenco tem 70% ou mais os direitos econômicos são de São Paulo. Show. Então, por exemplo, hoje está muito mais difícil de sair jogador do que em 2017. Verdade. Que é quando saiu todos os jogadores lá, na época do Pinotti, que vendeu o David Neres, etc. Hoje em dia é mais difícil de vender. Entendeu? O São Paulo ainda tem que vender pra cacete, porque ali, Perrone, para mim foi o começo da derrocada, cara, aquele 2017. Começou tão bem, cara. Florida Cup lá, ganhando lá nos pênaltis. Isso. Cara, eu até brinco com os corintianos hoje em dia. Desculpa aí, Rogério, meu parceiro de Talk Six, o Jean. Cara,
Os caras conseguiram perder pro Sidão no gol e o Lucão na zaga. Olha aí, nos pênaltis. E tinha Cássio, tinha todo mundo. Eu brinco com ele. Eles falam, pô, você não manda campeão no WhatsApp? Eu falei, como eu não mando? Nós impedimos o tri mundial do Corinthians. Não, não, tirando essa brincadeira, meu, puta, Copa Flórida não dá nem pra gente. Não, a gente brinca, zoa, porque é em Copa cima do rival. Flórida, Copa Trafic, não dá pra Não, nem. Não dá oh, pra não fala relevar. isso não, cara. Não fala isso não. Eu tô procurando a Libertadores até hoje, não acho. Eu falo pra ele, cadê a Libertadores de 2000? Tá lá na sala de troféu do Boca, meu. Falo pra ele direto. Pra mim, assim, não sei se você, Peone, concorda, eu acho que o grande erro foi ali, 2017. Porque vinha bem, o Rogério estava montando um time, montou uma comissão técnica bacana. Óbvio, tem aquela questão do o Rogério começou pelo São Paulo. Cara, 25 anos naquele lugar, ele conhece tudo ali. E ele foi conversando paralelamente com a diretoria, conversando com o pessoal, e ele falava, ó, vende esse, mas deixa aquele. Vende esse, mas deixa aquele. Pô, começaram a vender todo mundo, pô. Montaram o time, venderam o time todo, e ele foi revelando e vendendo, né? Teve uma nuance ali que pouca gente sabe. Naquela época lá, o Morato, ele machucou o joelho. Esse Morato aí do RB Brasil. Sim. Ele machucou seriamente o joelho. Contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro. E eu lembro que eu perguntei pro Luiz Araújo por que ele estava saindo. Ele falou, ó, tá vendo? Eu sou companheiro de quarto do Morato. Pô, você vê um cara, ele tá num apartamento de 30 metros quadrados. Eu recebi uma proposta da França. Eu olho o joelho do cara, que é meu companheiro de quarto. Eu olho a proposta da França. Eu pego. É verdade. É a mesma coisa com o David Neres. Os dois, claro que o clube precisava e vendeu. Mas os dois jogadores, se eles não quisessem, eles não iam. Verdade. Eles não iriam. Thiago Mendes também foi na mesma leva. Né? Thiago Mendes, ele acabou indo também em 2017. O time estava muito bem montado, cara. Muito veloz. 2 pontas muito rápidos. Tinha um cara no centroavante ali que... Pô, ganhamos do Santos na Vila Belmiro, pô. 3-1. Não precisa nem falar muita coisa, né? O Gibagol fazendo gol todo dia. O Gibagol, cara, é um cara que... Vou dizer pra você, faz uma falta hoje, você não acha? Sim, claro, faz uma falta. Pô, depois que o Pato foi embora... Centroavante estilão raiz. Mas, e você acha que com o Rogério cairia? Eu acho que não. Eu acho que o São Paulo não... Assim, se esforçou bastante para tentar cair, mas não caiu porque o clube, quando... Tem uma coisa que eu esqueci de falar no marketing. Toda vez que a torcida foi chamada no marketing, ela compareceu. Verdade. No amor ou na dor. Ou para ser campeão, que é aquela história do deixou chegar. Já era. Ou para não cair. Eu fui na maioria dos jogos de 2017. E detalhe, o Morumbi tinha alguns shows e tal. A gente mandou o jogo no Pacaembu. Cara, a gente enchia o Pacaembu direto. Fui contra a Chapecoense. Vi 2 gols do Reinaldo. Jesus, contra a gente. Vê se pode, negócio. Que Guinaldo, meu filho. Fazer gol contra o Tricolor, não. Mas ele jogou bem. Vi o jogo contra o Santos, que a gente venceu de 2-1. O Cueva. Cueva, cara, que talento desperdiçado. Cuevadinha. Como joga bola aquele cara. Mas pena que a cabeça não... Né? Não tem como, cara. Jogador assim não cabe num clube como o São Paulo. Não tem jeito, tem comprometimento. Verdade. A gente vê aí o Michael Suel, não cabe. Cara, eu li algumas coisas sobre você e tal, sobre, né? O negócio é sobre São Paulo, mas eu tive que ler um pouquinho da sua história aí, achei coisas fantásticas. Você escreveu lá em 2005 que você estava no Morumbi, que até então era Morumbi, virou Morumbi depois do Amoroso, depois do pessoal, e você saiu correndo, você não comemorou, você saiu correndo para a livraria, comprar o guia de Tóquio, o guia turístico de Tóquio. Porque a comemoração não estava completa, amigo. Você falou, a minha comemoração é lá, é atravessando o mundo, né? Como diz o nosso título mito. Da Libertadores só vira título para o São Paulo quando o São Paulo conquista o Mundial. Não tenha dúvida, cara. Como é que fala? É o prefácio, né? E até vi que esse livro que você escreveu, o prefácio é do Sombra, né? Do Estádio 97. Sim, o Morumbi é do Sombra. O muito mais engraçado foi do André Plihal. Cara, André Pirral, monstro, cara, puta de um cara, gente boa. E o que eu achei legal é que você colocou o nome do Sombra. Vou até colar aqui, ó. Hilton Malta, cara. Ninguém sabe. Olha aí, gente.
Hilton Malta é o nome do Sombra do estádio E eu 97. perguntei para ele, você quer que eu coloque como? Aí ele me escreveu, Hilton Malta. Então eu já sabia que o nome dele era esse, porque Sim, além de eu conhecer o Sombra pelo São Paulo, sim, o Sombra é diretor artístico da rádio 97. 97, Energia 97. E eles foram meus clientes durante um bom tempo. Legal. Então, fui eu que fiz o logo daquela. Eles tinham um evento chamado Spirit of London. Não sei se vocês lembram disso lá Sim, atrás. sim. O logo foi a gente que fez aqui da agência. Fantástico, cara. Foi A nessa galera época que a mandar um gente. salve aí para o pessoal do estádio VD7, que, cara, porque, assim, muitas bagunças, muitas conversas surgiram desse programa, cara. É aquilo que falou, já tem quase 20 anos, surgiu de uma brincadeira e foi indo, tá lá o Benjamin Bach onde tá lá o Mano onde tá, e vem renovando, agora tem o Ale Oliveira, que, pô, os caras são muito, muito legais. A gente Não, ouve direto, a gente quando perde no sábado ou no domingo já sabe que vem Naba, né? Quem vai falar da Naba na segunda, na terça, aí lá vem, fala da Naba e sobrou pra gente, né? Sobrou pra gente. Perrone, o que você vislumbra aí sobre esse cenário político atual? Tá meio que polarizado aí entre Júlio Casares e talvez Marco Aurélio Cunha, não tá certo ainda, porque tem o Natel, tem como é que é o outro rapaz, Batalini, Silvio de Metalinha, Barros. Júlio de Barros. Então, Silvio de Barros. eu acho que a posição, entre aspas, porque ninguém quer se juntar, né? Ninguém quer ali juntar com o Leco. Todo mundo tá meio que saindo de perto do Leco, porque, né, o Leco, infelizmente, vai terminar os mandatos como assim, sem título nenhum. O que você acha? Qual que é a sua ideia? O que você pensa sobre essas duas candidaturas aí à presidência? Então, eu sou macaco velho de política, cara. Eu tenho blog há mais de 10 anos e desde 2002 eu estou nessa área de digital. Então, a gente sabe que política é nuvem. Uma hora o cara tá com alguém, outra hora tá com outro. Verdade. Então, eu evito muito me aliar a alguém ou então elogiar muito Sim, alguém em detrimento de outro. Por quê? Porque futebol, uma hora o Pimenta tá do lado do Leco, outra hora tá disputando contra o Leco. E todos lá dentro se respeitam, são amigos, é um clube. perfeito. Entendeu? Então, enquanto a gente aqui tá brigando, porque um não sei o quê e o outro não sei o quê, eles lá todos estão convivendo juntos. É Tomando assim que vinho, funciona. tomando uísque, né? Então, a minha posição como blog, não pessoal, mas a minha posição como blogueiro, Ah, primeiro aguardar quem vai ser o adversário do Júlio Casares. Então, tipo, muita gente fala, é o Júlio Casares ou o Marco Aurélio? Cara, eu não sei. não se sabe A ainda. gente fica, a gente fica comentando, se a gente ficar comentando isso, a gente corre o risco da gente cair do cavalo, porque não é o mais popular entre a torcida que vira o candidato. E a gente Verdade. tem uma nuance técnica aí. O Roberto Natel, que é muito forte dentro do clube, entre os conselheiros, ele Sim, não pode ser vice-presidente de novo. é Porque ele verdade. já é vice pelo Leco. Ele não pode ser vice pelo Marco Aurélio Cunha. Qual Cunha? Então é ou o Marco Aurélio Cunha presidente, o Silvio de Barros como vice, ou o Roberto Natel como presidente e o E o Marco Marco Aurélio Aurélio como Cunha um vice, se ele vice. quiser. É. Aí a gente tem que ver. Eu prefiro aguardar o posicionamento político antes, Hum. sabe? De uma maneira assim bem geral, assim. É, Então eu ainda não chamei nenhum deles para uma live, porque eu acho que o adversário do Júlio Casares está atrasado. também acho. Porque o Júlio Casares já está fazendo campanha e já está mostrando as propostas. Verdade. Entendeu? Eu acho que faltou aí uma antecipação do grupo, da chapa opositora ao Júlio Casares, para também estar nessa história das propostas. Concordo com você. Assim, é aquilo que eu falo pro pessoal direto. O Júlio Casares trabalhou no marketing do Tricolor, foi até bem, não podemos reclamar não, que ele fez algumas campanhas de marketing bacana. Marco Aurélio Cunha, quando foi chamado lá em 2017, chegou, não correu, 2016, 2017, chegou, participou, fez o trabalho dele, entregou São Paulo, se não
nas melhores condições, mas pelo menos da onde não deve sair, que é a primeira divisão nesse caso aí, né? E em relação a isso, não dá para falar muito não. Aí, só voltando àquele caso que você falou, eu estava lendo sobre você lá. Você saiu do Monutri e foi direto comprar o guia. Por quê? Você falou, meu, é o seguinte, para conquistar o mundo, é preciso atravessá-lo. Como o mito já dizia, como a bandeirona lá, que a gente puxava lá, a Independente puxava, o Tricolor puxava, que, meu, ficou marcado para sempre aquela frase, porque realmente, todas as vezes que o Tricolor cruzou o mundo, é o único que foi e nós estamos invictos lá no Japão, né? Exatamente. E E você curioso. estava lá, né? Você estava lá, né, Perrone? Me conta como é que foi essa experiência, cara. Para viajar, para sair foi difícil, né? Quebrou o avião, sei lá. Conta a história pro Quebrou a pessoal asa aí. do avião. A gente era para chegar 2 dias antes para a gente se aclimatar com o Tóquio, que estava um frio e também você tem o jet lag, né? Sente muito o jet lag. Só que pela história do avião, que a asa quebrou e a gente teve que ficar em São Paulo 1, 2 dias, a gente teve que pegar outros aviões para ir. Então a gente não foi com a companhia que a gente foi. Resumindo, eu cheguei em Tóquio, a gente chegou em Tóquio, fomos pro hotel, trocamos de roupa, tomamos banho, trocamos de roupa, pegamos o metrô e chegamos logo no primeiro jogo. Não deu tempo nem de respirar. Tanto é que teve uma história interessante lá, porque foi no Estádio Nacional de Tóquio, que foi que a gente ganhou 92 e 93, o jogo da semifinal. Sim. E tava um frio do cão, e a gente tava aqui no calor, a gente saiu no calor daqui. Então eu só senti o frio de Tóquio na hora que a gente entrou no estádio. E eu fiquei com tanto frio, eu já estava bem agasalhado, mas eu fiquei com tanto frio que no intervalo do jogo eu comprei uma jaqueta preta da FIFA, eu tenho até hoje. Eu vi a foto que você tem lá no fundo, lá, a montanha e tal. Monte Fuji, tem todos os símbolos dos clubes que participaram do campeonato. E os meus amigos falaram, meu, você é um pé frio, você vai comprar um negócio desse se não for campeão. Eu falei, cara, não é questão de pé frio ou pé quente, é questão que eu tô com frio mesmo. E aí, eu tava morrendo de frio. E aí, moral da história, depois que o São Paulo foi campeão contra o Liverpool em Yokohama, a galera que reclamou comigo foi atrás do agasalho. O que aconteceu? A japonesada comprou tudo. Só Acabou. Tinha eu de agasalho lá. Dançaram. Aí eu falei, desculpa, cara, esse agasalho aqui é tricampeão, não vendo nunca mais. Nossa, não tem preço. Cara, deve ter sido uma experiência maravilhosa, porque eu falo até hoje que a próxima oportunidade que aparecer, mas não tenha dúvida, vendo o que tiver que vender para ir atrás do Tricolor, porque é uma experiência assim, incomparável, né? Inenarrável, assim, você é louco. E eu tenho experiência com essa história de roupa do São Paulo, etc. Eu comprei e alertei todo mundo. Compra a jaqueta retrô da pênalti do Tele. Pô, essa jaqueta aí que custou na época R$350, hoje custa 900, R$1.000. E a camisa retrô da Adidas, que vai ser lançada a R$350, que é cara, você pode ter certeza que daqui a uns 5 anos ela vai custar uns R$400, R$500 para vender. Com certeza. O pessoal está perguntando bastante aí, né, Tony, até aproveitando o pessoal, valeu, galera, pela presença aí, pela interação aí, perguntando sobre a sua ideia, o que você pensa sobre o Morumbi. Está na hora de dar uma repaginada, está na hora de um retrofit. Se não me engano, o River está fazendo lá no Monumental. O River vai fazer um trabalho no gramado e vai tirar a pista de atletismo. Eu achei uma ideia bacana. O que você acha, Perrone? Eu acho o seguinte, cara, a gente tem que ser muito racional, não tem dinheiro. Então, o que for para ser feito, tem que ser feito com patrocinador. E aí cabe ao próximo gestor, se for competente, ele pegar e falar, olha, essa cobertura aqui, o patrocínio vai ser de quem fizer a cobertura. Essa aproximação do estádio, se puder ou não, porque eu acho que nem pode, né? Não pode mexer lá no estádio. Mas se puder, vai ser patrocínio de tal coisa, sabe? A Ambev quer aproximar o negócio, tudo que cercar para baixo lá vai estar escrito, vai estar com as cadeiras vermelhas, mas em branco vai estar escrito o grandão Ambev. Sabe? Tem que ser assim, tem que usar de criatividade, porque dinheiro... Igual a reforma dos vestiários, né? Ficou muito legal os vestiários, cara. Ficaram lindos. Os vestiários, eles são todos patrocinados.
Pessoal, para quem não foi ou para quem não conhece, vale a pena o Tour Tricolor lá. Tem uma agência que o pessoal Morumbi Tour. faz Morumbi Tour, muito bacana. Eu fiz com a minha família, fiz com a minha esposa, com minhas filhas. A gente tirou foto para a taça da Libertadores ali, andou por dentro na sala de imprensa. Assim, vale a pena. São R$ 50. Acho que um valor O, torce... acessível para todo mundo. o torcedor SPFC, ele fala que uma parte é tombada. Ele tem razão. Uma parte do Morumbi, ou o Morumbi quase todo, eles são tombados. Só que, cara, o Maracanã era tombado também. Então, alguma Justamente. coisa você pode fazer, sabe? É. Algum jeito você pode dar. Você falou, inclusive, eu vi uma entrevista sua falando sobre o Allianz Arena, lá do Bayern, lá na Alemanha, que a cobertura vem por fora, né? É um estádio um tanto quanto antigo, mas ele vem por fora e a cobertura ficou bem bacana, né? Para fazer uma analogia com aqui no Brasil, o estádio do Beira-Rio é assim. Show. Você tem uma estrutura que cobre o estádio. Então ela não faz parte da estrutura, da estrutura de concreto do Morumbi. Então eu gostaria de ter uma estrutura no teto como a do Maracanã, que é parcialmente revestida. E não é para não tomar chuva, não. Não. É só para fazer o eco para dentro do estádio. Para fazer aquele tipo de concha, né? Barulhão. É verdade. Eu tive lá na final das Olimpíadas, o Brasil foi campeão, cara, assim, momento que... Eu me inscrevi em várias modalidades lá, Perrone, e aí fui sorteado para um ingresso na final do futebol. Ótimo. E aí o Brasil começou mal. Falei, pô, eu vou ver quem lá, Alemanha, eu vou ver esse cara. Aí o Brasil foi e melhorou no último jogo e os pênaltis na minha frente, cara. Eu falei, Deus, é coisa de Deus. É coisa de Deus. Eu tava lá no primeiro ouro do Brasil. E aquela estrutura de cobertura, ela dá um eco muito bom. Cara, a torcida, vou dizer, cara, a torcida carioca ali, lógico que tinha gente de todo mundo, todo o Brasil, mas a torcida deu um show de como torcer e como fazer. Peone, aproveitando, falando de tricolor aí, e aproveitando o seu conhecimento aí de mais de 30, 40 anos de tricolor aí, qual que seria a sua escalação de todos os tempos aí de tricolor? Nossa senhora, vamos lá. Não, vai ficar algum monte de fora aí, cara, não tem jeito. Sim. Rogério Ceni, esse. Cafu, Oscar, Dario Pereira e Leonardo. Mineiro, Raí e Pita. Nossa, Pita, meu pai do céu. E aí os três atacantes, para mim, Careca, Serginho e um atacante que eu vi. É só de quem a gente vê eu jogar, né? Né? Melhor. Careca, Serginho e Zé Sérgio. Seria um bom trio de ataque, viu? Nossa, timaço. Não sei se eu fiz 11 ou 12 pessoas, mas acho que eu fiz 11. Não, você fez 11. Você jogou um 4-3-3. Você joga pra frente mesmo. Aproveitando, falando sobre essa questão de 4-3-3, 4-3-1, eu vi uma matéria esses dias aqui, acho que foi anteontem, que o Diniz começa a organizar e a não deixar tão exposto o meio-campo do nosso time. Ele está pensando em trazer um lisieiro, tirar um atacante e tal, porque, cara, desculpa, é impossível, é humanamente impossível deixar o coitado do Tietê correr por 3, 4 ali, cara. E o Daniel Alves também, porque o Daniel Alves atualmente é o segundo primeiro volante. Na hora primeiro. que o São Paulo tem a bola, o primeiro volante é o Daniel Alves. Justamente. Quando o São Paulo não tem a bola é o Tietê, mas quando o São Paulo tem a bola é o Daniel Alves. E eu falo que o Lisieiro pode jogar ali porque ele é um cara que tem boa saída de bola, ele chega de surpresa, ele arremata. O problema do Lisieiro são as contusões. Justamente. E também porque o jogador precisa, o Lisieiro, o pessoal também alguns aí vão me fica à vontade, Perrone. O Lisieiro tá parecendo o filho do Hudson. Tá parecendo o filho do Hudson, o Lisieiro. Tá muito mais propaganda do que futebol. Né? Então o Lisieiro, pô, se ele jogar a bola o tanto que ele fez de tatuagem no corpo, então nós estamos feitos. Dura isso, né? Porque eu também fiz, mas eu sou torcedor. Eu não sou jogador, né? E a molecada sobe muito, tá subindo e já tá ganhando muita grana, né? Vamos falar a verdade, Perrone. A molecada com 18, 19 anos ganhando 100, 200 pau, cara, não adianta pedir, não deslumbra. Vai deslumbrar. Como não vai deslumbrar? Vai dar uma saída do pé do chão, não tem muito o que falar.
A Cabe o quê? Jaqueline, ela falou que o Tietchan é fraco. Eu não considero o Tietchan fraco, não. Tietchan é Também um não. jogador, Tietchan é um jogador que vale o quanto a gente paga, porque é um jogador que joga todos os jogos, não se machuca, dificilmente faz uma partida abaixo da média dele, e a Perfeito. média dele é muito boa. Eu acho um ótimo jogador. Ele é um motorzinho do time ali, ele vai e volta, ele consegue chegar no ataque, rapaz, tem aquele monte de atacante. Agora, um cara que me surpreendeu, que tá me surpreendendo, não sei pra você, cara, é o Vitor Bueno, cara. Esse cara, ele joga de terno, meu. Ele, assim, foi um achado mesmo essa contratação, É um porque bom o jogador. Victor Bueno, cara, ele parece um cara lento, sabe? Ele parece aquele cara que não vai chegar nunca na bola, ele chega, ele dá um passe, ele cruza, ele chuta bem. É um cara que me surpreendeu. Eu acho ele muito bom jogador, mas ele depende de, como a grande maioria, ele depende muito do rendimento do ataque em si. Essa aqui tá fácil, Perrone. Vou pedir para você, mas essa tá fácil. O Juan Fran, ele colocou Igor Gomes, mas acho que recorda coisinha. Esse, Juan Fran ou Igor Gomes, não. Igor Vinícius, né? Não, gente, é uma questão de posicionamento. O posicionamento do Juan Fran é diferente do Igor Vinícius. Hoje, para mim, eu acho que você analisar a atuação do Juan Fran em 2 jogos, principalmente o jogo contra o Mirassol, eu acho maldade até. Voltando. Entendeu? Não é um jogador de apoio, é um jogador de contenção de defesa, para manter a linha de 4, porque o Reinaldo sai muito, então alguém tem que ficar. Imagina se os 2 laterais saírem, o São Paulo fica ainda mais desguarnecido ainda. Então, o que eu gostaria de ver no São Paulo hoje seria um trio de ataque com o Vitor Bueno, o Pablo, que está justificando. Absurdo, jogando muito. Então o Pablo tem que disputar com o Pato. E no lado direito, o Igor Vinícius, porque eu gostaria de ver um lado direito com o Igor Vinícius na frente e o Juan Fran atrás. Porque o Igor Vinícius tem a velocidade que o São Paulo precisa ter, que foi perdida com o Antony. E o futebol de hoje precisa ter, né, cara? Hoje é muita velocidade, não tem jeito. Né? E depois de um certo tempo a gente conseguiu dar um jeito, parece que no gol, né? Acho que sim, também eu acho maldade classificar o Thiago Volpe por uma falha no jogo. Mas que ele falhou. Houve a falha, sim. Mas a gente também tem que considerar que antes mesmo da pandemia, ele já não tá, ele fraturou o dedo. Sim. Então ele já não jogou o clássico contra o Santos. Perfeito. E aí caiu na pandemia. O goleiro sofre muito. É ritmo, né? O goleiro é ritmo, não tem jeito. Contra né? o Corinthians é ritmo. Mas que falhou. Na derrota falhou. Teve uma parte da responsabilidade aí. Acho que todos têm que ter essa responsabilidade. A gente tá, assim, como é que você tá de tempo aí? Tá tranquilo? Tá... Então, daqui a pouco eu tô saindo para minha casa, né? Perfeito. Não, termina essa parte. Tá. Não, aí, porque tá faltando aqui 9 minutos. 9 minutos, eu queria que você falasse aí sobre o seu blog, que é muito bacana. Dá o seu recado pra galera aí, pro pessoal. E te agradecer. Fica à vontade aí. Claro. Não tô com pressa para desligar, não, hein? Não, tranquilo. Geralmente o Instagram é 1 hora, né? Aqui já desligou o ar-condicionado, daqui a pouco apaga a luz. Aí a gente faz uma live. Fala do seu blog aí, fala do seu trabalho, então, bem bacana. O blog São Paulo Sempre, ele é fruto... Eu vou dar uma passada rápida na minha trajetória, tá? Eu comecei a vida digital da agência praticamente na mesma época que eu comecei a frequentar grupos de fóruns tricolores. Foi mais ou menos em 2000, 2001. Eu frequentava um site chamado São Paulo Mania, que hoje virou Loja do São Paulo, mas antes Sim. era de um grupo de torcedores. Eu fazia parte desse grupo como leitor e como era um fórum. E aí o São Paulo, na época, o Paulo Amaral tomou, né? Aí virou siteproibido.com.br. E depois que o Marcelo Portugal Gouveia ganhou, esse site, que era o São Paulo Mania, ele não tinha mais muita razão de ser. Então cada um entrou num portal. Eu entrei na SPNet, que na época era o maior portal de torcida do Brasil. Só entrava quem era tricolor, certo? Oi? Só entrava quem era tricolor, né? Só entrava quem era tricolor.
E eu entrei e fui colunista e fui colaborador lá, botava os posts. E aí eu fiquei durante um bom tempo, até 2006. O engraçado que foi quando você foi pra Globo. Pediu para você escrever alguma coisa sobre o Tricolor e foi aquele jogo do Vasco 7-1. Exatamente. E você desancou os caras, não? Não foi um 7-1, foi 2-0 pro Vasco. Você desancou os caras, tudo do mesmo jeito. Você falou, eu vou escrever aqui, se esses caras não vão nem ler. Porque eu não acreditava na história do blog. O pessoal da Globo me chamou, ia ter um projeto de blogueiros para falar sobre o clube. Show. E eu falei, puta, meu blog é coisa de criança, sei lá o que é blog. Eu nem sabia o que era direito. E aí falaram, tá bom, vai, a gente precisa ver a tua escrita, faz aí no próximo jogo. E aí foi Vasco, São Paulo, Vasco ganhou de 2-0. Eu escrevi para não entrar. E aí os caras justamente gostaram do que eu escrevi. Né? Xinguei todo mundo, os caras gostaram e me botaram, porque o blog o projeto era do marketing lá da Globo. E aí depois de 2 anos o projeto foi para redação, e aí eu tive que usar a técnica de jornalismo. Eu também tenho diploma de jornalismo, embora nunca tenha exercido, mas assim, eu exerço jornalismo no blog. Perfeito. É um jornalismo de entretenimento. Ô Perrone, assim, só para te dar um aval do que o pessoal está falando aí, e achei muito bacana, essa é uma conversa que poderia durar 3 horas. Pô, isso já responde. Vamos fazer mais uma, depois a gente faz mais uma. Faz uma live 2 na quinta-feira que vem. Demorou. Então, vamos deixar já pré-agendado e a gente vai conversando. Você é o chefe aí, pô. Você que tem que agendar tudo. Você também é o chefe, pô. Você é o chefe aí, eu sou o chefe aqui. Vamos que vamos. Você é o chefe dos caras aí. Não deixa os caras dominarem, não. São 2 palmeirenses, 2 corintianos contra um São Paulino só. Você é louco. Não. Viu, Perrone? Talk Six, são 6. São 2 corintianos, 2 palmeirenses, um santista e eu, cara. Paulino, mas, pô, o São Paulino tem que ser o chefe de todos, né? Não é possível. Pra variar, eu sou. Fazer o quê? Perrone, mais uma vez, cara, muito obrigado, sim, pela prestatividade. Bacana pra caramba trocar ideia com você, porque é bom, porque tá difícil fazer o pessoal segurar ser São Paulino ultimamente, cara. Eu tenho 2 filhas aqui, eu tenho uma de 13 e uma de 7. A de 7 não sabe o que é ver o Tricolor campeão, velho. E eu sofro, eu dou camisa, eu levo pro Morumbi. Mas agora você pode dar o PlayStation com o PES pra ela. Isso, pra ela jogar com São Paulo. Pronto. É verdade. Cara, muito obrigado. Com meu filho. Eu muito levaria obrigado, meu filho para esse jogo em Cotia. Brigadão, viu, cara? Tá. Um grande abraço para vocês. Vamos marcar a próxima aí a gente fala quinta-feira que vem. Campeonato Brasileiro. Se Deus quiser, as perspectivas e o que vem pela frente aí. Tá bom? Entrem no sãopaulosempre.com.br, @Daniel Perrone. Pode acompanhar São Paulino, Palmeirense, Santista. Tô lá para debater futebol. Obrigado, gente. Perfeito. Pessoal do Talk Six, pessoal, por favor, acompanhe o Talk Six. É um canal bacana que a gente fala sobre tudo, sem preconceito nenhum. Pode ser de qualquer tribo, qualquer time. Lá cada um tem o seu time, cada um defende a sua bandeira com muito respeito, com muita ética e, obviamente, uma pontinha de sarcasmo, né? Porque brasileiro não pode deixar de ter. Tá bom, Perrone? Obrigado, abraço, gente. cara. Um abraço para vocês. Obrigado pela audiência e pela parceria. Tchau, tchau. Puta, cara, que da hora.